noite. Pode sentar. A gente fez uma oração tão bela que estava em sintonia com aquilo que eu preparei para vocês. E eu fiquei muito confirmada com isso. Então, foi me pedido para a gente partilhar um pouco sobre Lexio Divino, leitura orante. E todos vocês já fazem, isso? Já tem esse hábito de rezar com a palavra. É um método, é um jeito de rezar com a palavra. Já fazem isso? Que bom! Então eu não preciso falar nada. Porque a gente sempre partilha aquilo que ainda a gente precisa descobrir. Então vocês já descobriram, e a gente usa exatamente esse verbo. Quando tem alguma coisa coberta, o que você faz? Você quer ver lá o que está no fundo. Você descobre. É isso que acontece na vida espiritual. A gente descobre. Vocês já descobriram. E que bom que essa prática ela traz frutos na vida de vocês. A gente já sabe que estamos vivenciando o tempo pascal na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de aparições na liturgia. Jesus vem aparecer para os seus discípulos para dizer para eles: olha, tudo que eu falei, agora eu estou comprovando. É verdade. E ele aparece. E quando ele aparece, qual é a postura dos seus apóstolos? Quando eles veem Jesus, eles ficam felizes. Mas até eles descobrirem que é Jesus, como eles ficam? Com medo, assustados, indecisos. Então, o tempo pascal na liturgia, ele ensina isso para nós. Todas as vezes que a gente não consegue encontrar Jesus, a nossa vida fica assim. E nós somos assim. Nós nunca estamos prontos. Bom, essa é a minha concepção. Nunca estamos prontos. Então, a nossa vida é construção. A gente constrói relacionamentos, não é assim? Quem é casado, você vai construindo um aprofundamento no seu amor conjugal. Não é assim que funciona? Quem é consagrado, religioso, sacerdote, também vai construindo os seus relacionamentos. O relacionamento de amizade também é construção. Você olha para a pessoa e fala: nascemos para ser amigos um do outro. Bom, essa amizade não vai muito longe. Então, a nossa fé, ela também é construída. Porque a semente foi depositada em nós no batismo. Mas até mesmo antes disso, no Catecismo da Igreja Católica, vocês devem ter conhecimento, lá diz assim que nós somos criaturas. Deus criou, fez a criação. E quando Ele criou o ser humano, Ele já colocou as capacidades dentro do ser humano. Está lá no Catecismo. Ele colocou a capacidade do ser humano de amá-lo. Então isso não é fé. Engraçado. Não é fé. Lá no Catecismo diz
que Ele implantou em nós a fé, a esperança e a caridade. Então o amor não pode ser fé. Nós podemos rezar com fé e sem amor. Nós podemos rezar com amor sem fé. Depois, mais para frente, nas experiências de São Paulo, depois de um tempo que Jesus já tinha ressuscitado, aparecido, ascendido ao céu, ele começa a fazer outras experiências. E aí, dentro das experiências dele, doloridas um tanto, outras um pouco mais prazerosas, ele consegue escrever que existe a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é o amor, é a caridade. É o que vai ficar. Quando tudo acabar, fica o amor. E aí, por que falar disso? Alexa divina. Eu estou inventando as coisas. Porque a proposta da leitura orante é sempre, de preferência, a gente escolher um texto que a gente já conhece, para a gente não usar tanto intelecto. O que é o intelecto? Criançadinha, é o que a gente pensa. Então, a gente pensa. Tem gente que pensa muito, tem gente que não pensa quase nada, sabia? Tem gente que não usa a cabeça. Tem gente que não pensa. Tem gente que faz as coisas sem pensar. É gente que não pensa. Então, criançadinha, fica a dica. Não é legal a gente assim. A gente tem que pensar, porque quando Deus nos criou, Ele deu o intelecto para nós, para a gente usar isso. Porque, segundo o catecismo, a fé vem pelo intelecto. Por isso que a igreja dialoga com a ciência, dialoga com a filosofia, com a sociologia. Porque você precisa entender. Por isso que a gente recebe no batismo o dom do entendimento. Nos dons que são nomeados, que a gente chama 7, tem lá o entendimento. Então, por que a gente precisa ter entendimento? Para entender. Como que a gente entende? O intelecto. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente vai fazer experiências profundas. Porque nós abrimos o intelecto. Santa Teresa de Jesus, que é a baluarte de vocês, ela viveu em 1500 e alguma coisa aí. Então, assim, Idade Média já faz um tempo. Estamos longe dessa época. E ela escrevia sobre isso com intensidade. Naquela época. Imagina hoje, nos séculos em que estamos, as crianças já nascem sendo estimuladas a isso. E por que tudo isso? Porque quando a gente faz a leitura orante, a gente precisa ler. É leitura orante. A gente lê, geralmente seguida de 4 leituras. Ou 3 leituras. Pode ser 3 leituras se a comunidade, se a pessoa, se a família já tem assim esse costume. 3 leituras basta. Por quê? Porque é o texto que me diz, não é eu que digo para o texto. Ah, eu estou entendendo assim. Pera. A gente tem que ver o que o texto diz. Então a gente usa o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso pensamento. E a gente não precisa ficar com medo de Deus não nos tocar por isso. Porque Deus, o seu Espírito Santo, é
tão perfeito, que não cabe na nossa cabeça. É tão perfeito que ele não usa critérios para se manifestar para nós. Ele fala de acordo com cada pessoa, com a disposição de cada pessoa. Se não fosse assim, Deus ia ser como nós. A gente não coloca critério. Para você fazer aquele encontro, você precisa ter tal idade. Tem critério? Tem critério. Você não vai falar com uma pessoa de 12 anos, vai fazer um retiro. Não vai fazer isso. Tem critério. Tem critério de idade. Tem, sei lá, critério até de intelecto. Se for uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, não consegue acompanhar um retiro às vezes. A física já consegue. Então tem critério? Para tudo, até para rezar a gente coloca critério. A gente coloca. É a limitação nossa, é a nossa imperfeição. Imperfeição do homem gera imperfeição. Por isso que os nossos relacionamentos são imperfeitos. A nossa missão é imperfeita, tudo é imperfeito. Isso não é para a gente ficar com a autoestima baixa. Eu me aceitar, eu sou imperfeita, eu sou imperfeito. Então, quando uma ação satisfaz a mim e a outro, é porque Deus agiu. A sua perfeição aperfeiçoou a minha imperfeição. Meio cabuloso isso. Repete, por favor, eu quero escrever. Repete. Ixi. Eu sou ruim para repetir. Vamos lá. Não sei mais. A perfeição, ela completa a sua. A perfeição de Deus. A perfeição de Deus, ela aperfeiçoa a minha imperfeição. E aí é quando a manifestação do Espírito está no meio de nós. E isso a gente não faz sem sentimentos. Os nossos sentimentos estão aqui. Então, eu já escutei umas histórias assim, tipo... você vai lá na igreja, então você deixa seus problemas lá na casa e vai para a igreja. Já escutou essa história? Você vai lá na sua reunião de comunidade, no recanto, você deixa seus problemas lá e vai. Já escutou isso? Já. Mas como assim? Como que você consegue separar você? Eu não consigo. Eu trouxe comigo todos os meus problemas, todas as minhas limitações. Porque não pense vocês que as freiras não têm. Eu acho que tem mais que vocês. Hoje encontrei com uma senhora, fui tomar um café. É muito raro freira tomar café na rua. Mas eu estava com fome. E dia de terça-feira eu trabalho fora. Eu trabalho no bazar, fico o dia todo, então eu tenho que me alimentar. Eu trabalho, gasto energia. Fui tomar um café lá na minha vizinha, que é numa lanchonete. Aí tinha uma dona lá. A senhora é freira? Olhei assim e falei, parece. Piadinha, tá? A criançada ri. Eu falei, sou, só que eu tava de hábito branco, tá, gente? Eu sou calorenta, ainda estou com calor, mas eu precisava colocar um marrom, porque vai ser carmelita, assim, né? Pelo menos por fora. Aí, ela falou, olha, sabe, eu estava pensando esses dias, eu tenho uma filha só, é uma senhora, e ela ficou viúva, então eu estava pensando esses dias, eu tenho uma filha só, uma neta, eu vou deixar tudo para ela se você freira. Eu olhei bem para ela e falei, Falei, nossa, mas por que você quer ser freira?
lados. Aí eu falei assim: olha, a senhora pode ser de Deus do jeito que a senhora está, do jeitinho que a senhora está. Aí a gente conversou, trocamos uma ideia. Aí eu voltei do meu trabalho, falei para minha companheira lá: olha, tem uma viúva lá que vai ser freira. E essa minha companheira de trabalho, ela é leiga, ela não é irmã. Ela falou: engraçado, o que será que esse povo pensa das irmãs, né? Eu falei: eu não sei. Mas coisa ruim não deve pensar, porque quer ser. Tomara que as jovens pensem que é coisa boa também, para poder ser freira, senão nós vamos morrer e vai acabar. Então, assim, em todas as situações, em todo o estado de vida, há suas imperfeições. Aí eu falava assim para essa pessoa: olha, às vezes a gente pensa assim: eu vou lá ser freira, ficar no convento, lugar de paz, rezar. E aí eu falei assim: e obedecer, e renunciar, e se despojar, e sacrificar, aumenta os verbos. Tudo isso. Para eu estar aqui, eu tinha que ter permissão para eu vir. Assim, eu vou olhar a minha agenda, eu olho a minha e olho a minha comunidade. Aí a comunidade fala assim: tá, pode ir. Então, e tudo isso, o que tem a ver com a Lexio Divina? Porque os nossos sentimentos têm tudo a ver com a leitura orante. Porque no texto a gente precisa perceber os sentimentos que envolvem naquele texto. A gente não ignora, a gente não deixa lá em casa as nossas emoções. Bom, quando ela é boa a gente leva, quando ela é ruim a gente deixa em casa. Aí eu volto: como que a gente separa o homem? Como que a psicologia, ela vem dizer o quê? O que a psicologia fala do ser humano assim? Vocês sabem, vocês são muito experientes, eu que estou aprendendo aqui. A gente integra. E o ser humano hoje, ele quer desintegrar. E como que a gente fica inteiro? O Senhor nos quer inteiros na oração. Do jeito que você está hoje, agora. Porque se você deixar em casa os seus pensamentos, ou aquilo que não te agrada, aquilo que você não gostaria que você estivesse passando, enfim, que você estivesse sentindo, como que você vai rezar? Você vai rezar só com a parte, que parte é essa? Uma fantasia? E como que o Espírito Santo vai agir na sua inteireza? Aí ele tem muito trabalho, porque ele tem que te reconstruir toda vez, porque toda vez você larga lá no canto. Não, agora eu vou rezar, eu quero esquecer tudo. E Santa Teresinha já ensinou isso para nós no século passado. Ela era uma jovem, muito jovem. Eu admiro o jeito que ela rezava, a profundidade que ela tinha, o entendimento que ela tinha. E ela não tinha formação, não. Nem a Bíblia ela tinha na mão. Não, a Bíblia ela não tinha não. Ainda não tinha. No século passado não tinha a Bíblia na mão ainda não. Ela ia anotando. Tinha uma Bíblia comunitária. Vocês sabem dessa história, né? Tinha uma Bíblia comunitária lá no convento. Então ficava lá para você consultar de vez em quando, tal. E aí era uma disputa, pensa. E aí de vez em quando ela ia lá, anotava, ou quando o padre lia alguma coisa, ela anotava, levava para a missa para anotar.
para ela começar a construir a sua leitura. A leitura orante não tem muitos anos de prática. É nos últimos tempos. Foi um carmelita, Calçado, que escreveu e divulgou, um escritor. Não tem muito tempo. Então, assim, o Espírito Santo, e eu gostaria de rezar isso com vocês hoje, o Espírito Santo, ele integra o ser humano. Ele não quer separação dentro de nós. Tudo junto e misturado, não é assim que o jovem fala? É assim? Eu estou um pouco desatualizada, porque é tudo junto e misturado que o Espírito Santo faz acontecer alguma coisa em você. Porque ele sabe fazer isso, ele sabe pegar no tudo junto e misturado. A gente que não sabe, a gente que entra em crise, a gente que não entende, a gente que não consegue às vezes fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é a gente, é a nossa limitação. Isso não é ruim, isso não é errado, isso é humano. Porque se a gente não for assim, a gente vai achar que a gente pode. Não é assim? Nossa, vai conseguir. Nossa, vai conseguir. A gente tem que dizer que a gente consegue para outras coisas, coisas humanas, esforços limitados, conquistas limitadas, sobretudo bem comum, não bem pessoal só, bem comum, que começa lá na família. Então, existe o esposo e a esposa. Se Deus concede o dom da fecundidade, porque isso é dom da maternidade, da paternidade, isso é dom. Se Ele concede, então já é um bem comum, você já faz comunidade ali com seus filhos, sejam pequenos, sejam grandes, já é um bem comum, você dá um passo do egoísmo. Se você não receber essa graça da fecundidade, da paternidade, da maternidade, estende isso. Estende essa fecundidade para os outros. A irmã não tem filho, será que ela não pode? Como que eu vou me realizar se eu não tenho filho? Não tenho marido? Ah, coitadinha, foi pro convento, ó, conseguiu casar de ação. Que dó, né? Não conseguiu casar, mãe. O que sobrou pra ela? Ser freira. Pode ser. Não é o meu caso. Mas pode ser que tenha freira assim. Mas quando é uma opção pelo reino de Deus, então, Senhor, me torna fecunda. O sacerdote, me torne fecundo através da sua palavra. Então a gente pega tudo isso e faz a leitura. Entende? A gente pega tudo isso e reza. Porque a leitura orante, ela existiu a partir do princípio que nós precisamos contextualizar a palavra de Deus, que foi escrita há muitos anos atrás. Não foi escrita no Brasil, isso não aconteceu no Brasil, muito menos em Itaúna. Não aconteceu. E como que nós vamos contextualizar isso aqui? Entende isso? Aquelas pessoas tinham sentimentos, aquelas pessoas tinham nome, aquelas pessoas tinham história. E o que tem a ver comigo? Mas antes de eu fazer essa pergunta, o que tem a ver comigo, eu tenho que entender o que aconteceu lá. Porque senão eu nunca vou contextualizar a espiritualidade na minha vida. E aí não fecunda. Não fecunda. Eu posso caminhar 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. Nossa, minha vida não muda. Por que
perguntar: será que eu estou rezando direito? Não está não. Está rezando não. Alguma coisa está acontecendo na sua oração. Então descobre isso. Não precisa chorar, se desesperar. Não precisa disso. Não precisa de choro. Descobre isso. O que acontece? Quando a gente vai rezar, isso é um outro método. Quem sabe no futuro vocês quiserem aprender um outro método de rezar. Quando você vai rezar, você já vai assim: qual graça eu vou pedir hoje? Mas não é a graça assim de conseguir pagar suas contas, a graça de ficar mais rico, ou a graça de deixar de ser pobre, a graça da minha mulher não brigar mais comigo, ou meu marido parar de beber, sabe essas coisas que não existem aqui? Então, não é essas graças que você vai pedir, mas é a graça para a tua vida espiritual. Então você vai pedir: eu preciso ser paciente. Olha, gente, aqui a gente abre um parêntese. A questão da paciência, você tem que olhar se realmente é paciência que você precisa. Aí você tem que aprofundar isso na sua vida. Por que eu peço paciência? O que acontece? Eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu sou uma pessoa ansiosa e não descubro isso, toda a vida é paciência. Não é assim. Aí você olha uma pessoa: essa pessoa é tão paciente, por que você acha que ela é paciente? Então, o que eu quero para a minha vida? Eu quero ser mais tolerante. Eu peço a graça da tolerância, a graça de viver na castidade, a graça da pureza de coração. Tem coisas mais profundas que você pode pedir, mas isso vai depender da sua caminhada. Se você sempre vive assim, sabe, naquela mesmice, não tem criatividade na vida espiritual? Senhor, eu quero criatividade para a minha vida espiritual. Peça isso. Às vezes falta criatividade. Expande, sabe? Expande isso. O Espírito, ele é criativo. Novidade. Mas enfim, estamos caminhando? Eu gostaria então, a partir desse princípio, que vocês já estão assim habituados a fazer esse exercício, a partir desse princípio então, que a gente contextualiza, que a gente traz nossos sentimentos, que a gente não fragmenta. Não fragmente-se, não faça essa separação dentro de você. Pelo contrário, peça para que o Senhor te dê a inteireza, que você seja inteira em qualquer ambiente que você estiver. E o dia que você não tiver com a cara muito boa, faz o esforço. Isso é esforço físico. Isso não é só do espírito, não. Você tem que fazer um esforço físico. De vez em quando fala assim: arruma essa cara, sabe? Anda com o espelho no bolso. De vez em quando você olha assim: tem que melhorar essa cara. Porque se você for ver, por que eu estou com a cara ruim? Eu tenho comida na minha casa. Bom, se você não tiver todas as refeições, pelo menos uma, todo mundo tem aqui em casa, pelo menos uma refeição. Se você não tiver, vai lá na casa da freira e pede, ela te dá. A gente divide tudo que a gente tem. Se a gente tiver 2 pães, a gente dá metade. Se a gente puder dar um inteiro. Então assim, o que falta na minha vida? Por que eu estou com essa cara? Bom, eu tenho roupa, tenho sapato, estou vendo que está todo mundo aqui vestidinho, bonitinho, todo mundo está arrumadinho, tá? Bom, mas é porque eu vim aqui, tudo bem, então hoje você pode ser feliz.
tá com roupa bonita. Não é? Tem gente que fala assim, mas é porque eu vim aqui. Ótimo, então hoje se deu o direito de você ser feliz. Fica com cara boa. Tô vendo que tem gente que tem bolsa, ó. Bolsa, tem carteira, tem carro. Tem marido, tem filho, tem esposa. Hoje já teve marido, já teve esposa. Tem filho. Tem cabelo. Gente, vocês têm cabelo. Deixa eu ver se tem careca aqui. Vocês têm dentes, vocês estão rindo pra mim. Não estou vendo ninguém sem dentes. Olha só. Eu não posso ter a cara boa? Posso ter. Então é esforço físico isso. Intelecto. Usa a sua cabecinha, o dom que Deus te deu e fala assim, bom, essa cara não me pertence, porque quem olha minha cara é vocês. Então tem que estar boa. A não ser lógico, quando a gente quer que alguém perceba que eu não estou feliz com você. Ah, mas isso tem que durar pouco. Então, vocês entendem? Qual é a diferença de a gente fazer um esforço físico, mental, biológico, humano, e aquilo que não depende de mim, que são as virtudes, que eu tenho que insistir, pedir para o Espírito Santo. Mas tem coisa que depende de mim, sim. Ser satisfeito. Pois então, vamos lá. Nós estamos às vésperas da festa de Pentecostes. As vésperas assim, alguns diazinhos. Nós podemos aproveitar nesse tempo pascal as aparições de Jesus, experimentar essa visita dele que vem para os apóstolos e que por isso vem para nós. Ele nos visita. Ele nos visita, Ele quer nos visitar. Então a gente perceber a visita de Jesus no nosso meio, na minha vida, no nosso meio de comunidade. O Senhor se coloca presente, e não é porque Ele foi convidado, não. Assim está aqui no Evangelho. Ele se pôs lá no meio deles, não foi convidado. Ninguém estava esperando. Ninguém fez um prato de Jesus. Jesus chegou e disse, tem alguma coisa para comer aí, gente? Sorte que sobrou, né? Eu olho assim, Jesus, você teve uma sorte, que você já sabia que tinha peixinho assado lá. Ele se coloca, então não é que ele é convidado, gente. Agora ele se coloca porque ele sabia a necessidade dos discípulos. Ele se colocou dentro daquele medo, dentro daquela limitação. Ele não esperou eles abrirem a porta e falar, vem Espírito Santo, ele chegou. Não é interessante isso? Isso é curioso, a gente rezar isso. Se colocou ali. E aí ele foi ensinando, olha, estou trazendo a paz, porque estou vendo que vocês estão sem paz. Aí a gente já chega para rezar e fala assim, não, Senhor, eu deixei meus problemas lá em casa, estou aqui agora. Estou querendo assim, fundamentar para vocês isso. Então nós vamos rezar isso. Vocês podem abrir aí, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Do versículo de 1 a 13. Alguém poderia fazer a leitura para mim?
pode destacar aqui no texto, se vocês veem algum personagem, se tem os personagens, vamos destacar aqui no texto. Acharam? Tinham judeus, aqui o texto fala que havia os judeus piedosos. O texto fala, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que mais? Percebe mais algum personagem? É que os pais, os meus, os amigos, quer dizer, existiam muitas pessoas, diversas pessoas nesse ambiente, e era perceptível que eram de cidades diferentes. Era como se falasse, aqui tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de BH, de Brumadinho, da Bahia. Era perceptível, às vezes, pelo jeito das pessoas, como falavam, como se comportavam, pelas culturas. Então era bem diversificado ali o ambiente. Isso foi uma realidade do texto. Outra coisa que a gente podia destacar aqui, uma atitude, ou quais as atitudes que eu percebo aqui? Quando a gente fala atitude, a gente pode se prender nos verbos de ação. Os verbos que dão atitude. É mais fácil da gente identificar isso no texto. Identifiquem aí para mim. Falava. Reunidos. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Eles ficaram. Veio do céu, sentados. Veio do céu uma ação. Eles estavam sentados. Então, olha só, a gente tem que, o que surge na comunidade, a gente tem que ir fazendo um gancho. Reunidos. Eles estavam reunidos, estavam sentados. Uma atitude passiva. Houve um movimento do céu. Então, o que será que eles fizeram para saber que era do céu? Olharam para cima. Não era galpão, tá, gente? Não existia telhas nessa época. Era céu aberto. Então, houve um movimento de pescoço, de olho. Vocês têm que sentir isso no texto. O que mais? Agitar-se de um vendaval, agitar-se. O ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Sim. Mas antes eles... É uma atitude. Não fala que uma pessoa ouviu, fala? Não. Como que está o verbo aí?
ouviram. Não foi privilégio de um. Foi Pedro que escutou e falou para os outros. Ouviram. Atitude de admiração. Vocês imaginam a cena de uma pessoa admirada. Eles ficaram admirados. E foi uma pessoa. Aqui tem o nome de quem ficou admirado. O que mais? Vamos que tem bastante coisa aí. O texto é rico. Ficaram confusos, ficaram cheios. Como será que eles conseguiram identificar que ficaram cheios do Espírito Santo? Foi isso? Como ficaram cheios e repletos? Por que eles conseguiram identificar isso? Eles demonstraram no rosto, na maneira de estar naquele lugar. Eles não ficaram passivos. Eles se manifestaram, eles reagiram ao ruído que eles tiveram e ficaram confusos. Por que será que ficaram confusos? Uma atitude de confusão. Cada um ouvindo falar na sua própria língua. Confusão é algo que não tem discernimento, não está claro, não é compreensível. Ninguém me explicou. Não tem discernimento por si só. Não teve uma introdução. Olha, gente, então vai acontecer aqui hoje. O que é isso? O que mais? Mais coisa aí. Vamos usar o intelecto. Outras pessoas que ouviram também foram lá, né? Ouvindo aquele barulho, muita gente foi chegando. Isso mesmo. Mas tem mais coisa ainda. Eles Anunciaram. O que mais? Tem uma coisa aí, né? Começaram a falar assim. Apareceu, mas depois ficou. Então, para finalizar o texto, esse momento, então, muitos riam de alguns. Uma atitude escarnecedora, está aqui no texto. Caçoavam, riam, gozavam, zombavam. É uma atitude. É interessante a gente observar essa atitude. Porque não é que todos tiveram a mesma reação. Teve reações diversas aqui no texto. Zombavam, bebeu um vinho doce tanto que não sabe o que está fazendo. impressionados, admirados. Ok, pode uma outra pessoa fazer a leitura do texto, por favor? Você pode fazer bem pausado o que eu vou fazer, tá?
Agora você vai olhar o texto e vai perceber os sentimentos que não estão descritos, mas estão nas entrelinhas. Se houver, se você percebe os sentimentos que estão nas entrelinhas. Podemos perceber sentimentos de medo? De aflição, com muita gente. Insegurança, aflição, apreensão. Sentimentos de alegria. Ficar entusiasmados, admirados. Impressionados. Tiveram sentimentos de confiança? Podemos perceber aqui um sentimento de confiança. Eles publicaram as maravilhas de Deus, né? Anunciaram. Eles não sabem o que pensar, né? O fato de ouvir a própria língua trouxe confiança. Né? Essa coisa da zombaria, do maldito, daquilo que né? Uns entenderam, parece, outros não. Criticaram, outros assim, tem muita dubialidade, né? Nas ações e sentimentos. Ao meu ver, alguns acreditavam, outros ficavam um pouco, tinha a dúvida ali do que estava acontecendo. Então eles estavam um pouco descrédito do que estava acontecendo com todo mundo. Tinha um sentimento de fé e de dúvida. Confiança, eu acho que está aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se todos estavam cheios do Espírito Santo, então assim, não há a confiança que eles tinham, né, de que tudo isso que... Continua lendo. E a segurança também que muitos sentiram, irmão, é exatamente pelo fato de ouvir a própria língua, né? Falando a própria língua, deu segurança. Então, Elimar, aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia e expressar. Pois é, A expressar. estavam todos atônicos e sem saber o que pensar. Perguntavam estas coisas. Outros
assim, há nas entrelinhas. Tem muitos textos que às vezes a gente olha e já percebe. Tem outros que tem sentimento. Quem escreveu, a atitude que teve ali, se foi um sentimento que consolou, se foi um sentimento que desconsolou, que desolou. Existem esses sentimentos. E aqui, o que vale a gente pensar? De acordo com o que nós estamos, é o que também a gente vai perceber no texto. Quanto mais livre e aberto a gente estiver, mais a gente vai conseguir perceber as entrelinhas. Agora, se eu estiver olhando um pouco para mim, se eu estiver um pouco centrado em mim, então eu vou conseguir perceber só aquilo que me tocou. Que me tocou. Entende isso? E aqui não tem certo e não tem errado. Aqui é a sua experiência. Valorize a sua experiência. Valoriza isso. Valoriza aquilo que o Espírito clareou na sua mente. Então a gente faz uma última leitura do texto, até porque o nosso horário está avançado. E nessa leitura do texto vai ser para a gente perceber o que o texto tem a ver comigo. Então isso é pessoal. O que tem a ver comigo? Qual parte que mais me tocou? Qual parte que mais me chamou a atenção? Por que essa palavrinha aqui me incomodou? Não me tocou não, me incomodou. Ok, a gente muda o verbo, não tem problema. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Então, essa terceira leitura é pessoal. De repente vocês podem manifestar isso no momento de adoração, podem partilhar isso no momento de adoração, aquilo que você se impressionou, aquilo que te tocou.
E então, sempre no final da leitura orante, a gente agradece ao Espírito Santo pela sua presença manifestada entre nós, pela partilha da comunidade que se manifestou. A gente agradece ao Espírito porque Ele se faz presente no meio de nós quando nos reunimos, que Ele derrama sobre nós os seus dons pelas línguas de fogo, como está descrito no texto. A gente pede também ao Espírito Santo que nos encoraje, assim como encorajou os seus que estavam aqui reunidos, que nos encorajem para que nós possamos nos abrir à sua graça, para que possamos publicar a sua graça, anunciar a sua graça, não só com a nossa vida, mas sobretudo com o nosso testemunho. Então a gente agradece ao Senhor pela Tua Palavra, pela oportunidade de estarmos reunidos.